Glória a Deus. Vocês estão bem? A igreja está linda, né? Aperta o cinto aí, fala para o irmão que está ao teu lado. Isso. Fala para ele assim, dá tempo de ir embora ainda. É, mistério. Que o Senhor me dê graça para transmitir essa mensagem hoje, amém? Eu sei que esses dias têm sido dias poderosos de que Deus está falando conosco sobre decisão, sobre mudança de atmosfera. Eu não sei você, mas eu estou sendo ministrado de uma forma poderosa. Deus tem confrontado o nosso coração. E eu sei que toda decisão, ela é tomada por obediência. Algumas decisões, elas são tomadas por prazeres que nós queremos conquistar. Mas toda decisão que é tomada por obediência, mediante a palavra de Deus, Deus ele vai fazer se cumprir as promessas na sua vida. Porque toda decisão que é pautada em Cristo, Deus ele faz algo extraordinário. E eu sei que essa noite ele vai falar ao seu coração. E eu quero construir um pensamento. Essa palavra, eu já li várias vezes, eu nunca preguei sobre ela. Mas é uma palavra que sempre falou ao meu coração, pelo o nível de confronto que essa palavra tem. E eu acredito que aqui eu nunca vi ninguém ministrar essa palavra. Mas é uma palavra que vai de encontro com os nossos dias, apesar de ser do Antigo Testamento. E eu vou trazer para os dias de hoje para que você entenda. E eu sei que ele vai falar ao seu coração assim como falou comigo. Eu comecei a preparar essa mensagem ontem, né, meu amor? Mas eu não consegui terminar. Aí eu continuei hoje de manhã. Acabei, era 3 horas da tarde. Então, aperta o cinto. Amém? Para que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma forma extraordinária. Meu tangedor voltou. Bebezinho tá aí? Tá, né? Glória a Deus. Então quando eu for pregando, se Deus te dá um louvor, você canta que eu paro. Tá bom? E vamos embora. Abra sua Bíblia comigo em Números 25. Números 25 e o verso 11. Tá, glória. Uia, que chique. Tem meu nome. Mas a estratégia, ela dá para o pregador que vem aqui visitante, ele não leva, porque tem meu nome. Entendeu? A estratégia. Gostei, viu, Rita? Você é esperta, hein? Ela falou assim, coloquei para o Gilberlano não levar. Ele pregou com essa aqui, ó, tá vendo? Acharam aí? Números 25, quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Ixi. Teve gente que não achou, hein? Mas diz assim: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho por meu povo. Por causa da atitude de Finéias, eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Deixa a Bíblia aberta aí. Queridos, o livro de Números, ele fala muito sobre a desobediência e a falta de fé do povo de Israel. Quando o pastor André estava falando aqui, eu falei, cutuquei a pastora, eu falei, ó, é mistério, né? E quando nós começamos a ler o livro de Números, e é bom a gente situar que eles estavam no deserto, eles estavam rumo à terra prometida, que eles foram libertos do Egito e eles estavam indo à terra prometida. E quando nós começamos a ler a história e começamos a entender o que eles estavam vivendo nesse tempo, essa história, o livro é marcado por algumas histórias e algumas coisas que a gente ouve falar e às vezes a gente não lê. No livro de Números, que fala que quando o povo começa a murmurar, Deus ele lança serpentes no deserto. E quando nós olhamos ali, o povo de Israel tomou várias decisões que mudou a atmosfera do lugar. O povo de Israel tomou decisões
que o que era para ser bênção se tornou algo de morte no deserto. Quando eles falam mal de Deus e falam mal do maná, Deus lança serpentes no deserto. Olha só o que o povo fala, ele fala assim: Moisés nos trouxe aqui para morrer no deserto, e nós estamos sentindo saudades do Egito, da cebola, dos pepinos, da comida do Egito, e nós estamos aqui nesse deserto comendo esse maná, e olha só o que eles dizem: esse pão vil. Ou seja, esse pão que não vale nada. E era a provisão do Senhor. Foi o que nós cantamos aqui no Mitra, que Deus ele traz provisão todos os dias para nós. Só que alguns de nós não entendem o processo do deserto, porque o processo do deserto é maná. É maná todos os dias. Sabe o que é maná? Você não tem, mas o Senhor traz todas as manhãs na sua porta. E às vezes tem pessoas que reclamam do maná diário e falam assim: ah, mas esse maná foi a igreja que me deu a cesta básica, foi um irmão que me ajudou. Irmão, não importa como vem, o importante é quem está mandando se chama Jesus Cristo de Nazaré. Imagina como que era com Elias. Ele foi lá para o riacho, quem trazia para ele? Os corvos. Pão, carne fresquinha. E olha só, Números é marcado por isso. Marca também a história que quando o povo começa a reclamar, que estava no deserto e começou a morrer e queria água, Deus já tinha liberado água que quando Moisés feriu a rocha. Só que o povo incitou tanto Moisés e ficou falando tantas coisas que Moisés ficou nervoso e feriu a rocha de novo. Foi aí que Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. Olha só, porque o povo tomava decisões e Moisés ali afligido por aquilo, ele fere a rocha de novo. E por que que ele perde o direito de entrar na terra prometida? Porque todos nós sabemos que a rocha representa Cristo, e Cristo acompanhava eles no deserto. Quando Moisés fere a primeira vez a rocha, já simboliza o sacrifício de Jesus no Calvário. Quando o povo incita ele a ferir de novo, seria um segundo sacrifício, e não existe sacrifício, foi um só. Quando nós queremos pecar e nós entendemos que nós fomos salvos pelo sacrifício da cruz do Calvário, e nós insistimos no nosso pecado, é como se nós estivéssemos falando para Jesus: crucifica de novo. Entenda isso. O livro de Números é marcado também pela história de Arão e Miriam, que Deus decidiu murmurar contra Moisés. É uma decisão que mudou a atmosfera, porque Moisés decidiu casar com uma mulher, uma etíope, e eles começaram a ficar nervosos com Moisés porque ele decidiu isso. Aí sabe o que eles falam? Eles falam assim: será que Deus só fala com Moisés? Será que Deus não fala conosco também? Aí na Bíblia diz que fala assim, que Deus ouviu a reclamação deles. Aí fala que Deus convoca os três: Moisés, Arão e Miriam. Fala assim: vamos nós três para a tenda do encontro. Quando ele chega na tenda do encontro, ele deixa Moisés lá e chama os dois e fala assim: por acaso eu não falo com os meus profetas? Eu não falo com meus profetas através de sonho, através de visões? Porém com o meu servo Moisés é diferente. Com ele eu falo face a face. Decisões que gerou o quê? Lepra. Então decisões que nós tomamos, algumas, vai mudar a atmosfera da nossa casa, da nossa família. Decisões que às vezes vai trazer doença para a nossa casa. Entenda isso, irmão, e eu quero que você entenda algo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão mais procurando igreja que tem performance, igreja que tem homens que são midiáticos. Igreja, as pessoas estão procurando pessoas que falam a mesma coisa no altar e no seu cotidiano do dia a dia. Pessoas verdadeiras. Ninguém está preocupado mais. Então entenda, antes de nós falarmos de algum homem de Deus,
Veja se Deus não fala com ele face a face. Veja se Deus não fala com ele na intimidade. Miriam ficou leprosa. Mas nós precisamos entender o cenário que estava acontecendo em Números 25. O povo estava marchando para a terra prometida, para a terra de Canaã. Em Números 25, na história, na geografia, diz que o povo estava à beira do Rio Jordão. Ele estava a uma travessia para conquistar aquilo que Deus já tinha prometido para eles. Lembrando que quem estava ali era Moisés. E Moisés estava pronto para esperar a ordem que Deus daria para eles poderem conquistar a terra. Mas olha só que interessante. A terra prometida estava do outro lado. Mas quem eram os vizinhos de Israel? Eram os moabitas. Israel estava na planície de Moabe, à beira do Rio Jordão. E anos no deserto, querendo conquistar a terra. Os moabitas, eles representavam uma ameaça para o povo de Israel. E se você ler a Bíblia, você vai entender que os moabis, eles eram descendência de Ló. Quando Ló entra em Sodoma e Gomorra, que Sodoma e Gomorra é destruída, Ló sai com a sua família, as suas filhas embriagam Ló e tem relação com ele, para que a descendência de Ló não morra. Então nascem os moabitas. Então já era fruto de um pecado. E Israel tinha separação com Moabe. Mas olha só, os moabitas, eles não apresentavam uma ameaça de guerra, de poder bélico, de poder destruir Israel. Os moabitas não representavam isso, porque Israel era muito forte. Mas os moabitas, eles tinham uma ameaça, que era espiritual e moral. Pega aí. Não era um confronto de guerra, porque Moisés, apesar de ser um homem manso, ele era estrategista de guerra. Ele não perdia uma. Só que a ameaça de Moabe, sabe qual que era? A estratégia de Moabe era sedução. Não era chegar e falar assim: ei, vamos sair no soco, pastor Douglas. Sabe qual era a estratégia? Vamos jantar na minha casa. A estratégia de sedução para destruir um povo não era a guerra, mas era chamar para comunhão. A estratégia dos moabitas nunca foi querer brigar com eles. A estratégia era chamar o povo de Israel para comunhão e falar assim: ó, eu vou fazer sacrifício para os meus deuses, mas você fica aí olhando que depois nós vamos ter uma comunhão. A estratégia não era visível de guerra, mas entenda, irmão, eles chamavam para comunhão e para mesa. E na realidade, o povo de Israel estava vivenciando idolatria e imoralidade. Por isso eu quero deixar um recado para você, irmão. Se possível, anote isso. Por isso que eu quero deixar um alerta. Fique atento quanto aos convites que parece ser comunhão. Porque a princípio parece ser comunhão, mas é uma armadilha para te impedir de entrar na promessa. Entenda isso. Eles começavam com comunhão, só que depois eles levavam os homens a idolatrar o deus Baal de Peor, que era o deus Baal, o deus da fertilidade. E olha só que entenda isso. Eles começavam com comunhão, mas na realidade terminava com prostituição. Era uma estratégia que eles faziam para que quando eles faziam adoração ao deus de Baal, existia na sua adoração promiscuidade e orgias. Isso fazia parte do povo de Moabe. Isso era uma estratégia deles, porque eles falavam assim: ó, eu não consigo vencer ele com guerra, porque Israel é muito poderoso. E às vezes as pessoas vão olhar para você, vai falar assim: cara, esse homem e essa mulher é de oração. Eles lutam guerras espirituais, eles estão na batalha, estão na igreja fazendo um monte de coisa. As pessoas e o diabo não vai te derrubar
lutando contra aquilo que você é bom. Ele vai derrubar você no seu desejo. Porque às vezes nós queremos fazer tanta coisa, nós fazemos até muita coisa na igreja. Mas na realidade nós queremos status. Então o diabo, ele te leva com uma comunhão para uma mesa e vai falar assim: você é melhor do que aquele que cantou. Você prega mais do que aquele que pregou. O diabo, ele tem o poder de te seduzir. E na realidade, quando isso acontece, deixa de ser comunhão e nós começamos a nos prostituir. E prostituição na Bíblia diz apostasia, quebra de aliança. O povo começou a vivenciar isso. E os homens tomaram a decisão, os homens de Israel tomaram a decisão de se envolver com as mulheres moabitas. E às vezes nós vivemos isso nos nossos dias. Convite nós temos todos os dias, sim ou não? Sim ou não? Nós temos convite para várias coisas todos os dias. Às vezes nós recebemos convites de várias coisas. Mas entenda, irmão, nós falamos algo aqui muito poderoso na nossa igreja. Comunhão sem propósito gera confusão. Agora eu vou mudar. Comunhão sem propósito gera prostituição. Dá graça a Jesus. A luta diária do nosso adversário não é simplesmente fazer você pecar. A luta diária do nosso adversário não é simplesmente você, eu pequei. Você vai lá e pede perdão. Aí vai lá, pequei de novo. A investida dele diária é para que a gente quebre a nossa aliança com Cristo. Porque a partir do momento que você toma uma decisão de quebrar uma aliança, a atmosfera da sua casa, dos ambientes onde você está, muda. Entenda isso, quando há adultério na família, uma quebra de aliança na família, tudo muda. A doença entra. Pessoas que não perdoam ficam com câncer. Filhos se desviam. Filhos saem da proteção do pai e se desvia. Começa a viver uma vida de loucura, porque onde há quebra de aliança, a proteção sai. Então o diabo, ele é especialista em seduzir a gente para que nós quebremos a aliança com Cristo. Uma aliança que foi firmada na cruz do Calvário. Essa aliança custou o preço de sangue. Ela não foi simplesmente uma aliança, eu tenho uma aliança com Cristo. Não, não. Um homem precisou morrer para salvar eu, você, a sua família. Aí nós falamos assim, pecar mais uma vez não tem problema. Entenda isso, a tática usada dos moabitas são as mesmas de hoje. Seduções culturais. Isso aqui é cultura. Não tem problema. Meu filho está na escola, isso é uma cultura brasileira. É? Aonde que nasceu essa cultura? Como que ela foi gerada? Ideologia. Uma sedução. Sabe por quê que nós, como cristão evangélico, nós apanhamos do mundo? Sabe por quê que os caras toda hora querem impedir nós, criar leis para nos barrar? Sabe por quê? Porque todas as religiões, irmão, ela aceita o jeito que você está e fala, fica do jeito que está. O evangelho não, se você vem, você precisa mudar. Então todo evangelho que prega mudança, ele vai receber críticas. Então por isso que a estratégia do diabo é nos seduzir e falar assim, você pode ser o que você quiser.
leva a ideologias e estilo de vida de prazeres mundanos, são banquetes que contradizem a santidade de Deus. Com isso, nós entramos no relativismo do pecado. Sabe o que é relativismo? A pessoa pecou, mas ela é pastor. Ah, mas ele é gente boa, né? Acho que isso aí não tem nada a ver, não. Relativismo. Pecado sempre vai ser pecado. Olha só. E por entrar no relativismo, muitos de nós, e eu falo hoje, vou falar do altar aqui. Muitos pastores na nação, eles buscam a popularidade. Eles buscam ser aceitos na internet. Buscam ser aceitos pelas pessoas do business. Porque ele sabe que ele pode gerar algo e a cobiça começa a entrar no coração dele. E ele começa a relativizar a santidade. E acaba entrando em práticas pecaminosas. Tudo isso por amor ao quê? A ser visto, popular. Isso é um grave problema na nação. Quando na realidade, por quem eu precisava ser visto, eu já fui. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As misericórdias se renovam toda manhã. Ah, eu não preciso ser reconhecido na internet, irmão. Nós precisamos ser reconhecidos no céu. A internet todo mundo é reconhecido, mas no céu são poucos. Nós só precisamos dele. Trigo esmagado, vinho novo. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. É essa fome que me faz cantar. Aleluia. É essa sede que me faz beber. É esse nome que escuto ao deitar. E o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio. E esse é o meu anseio. O meu amor por ti não será. Escute. Nós só precisamos dele. Tem gente que já está entendendo, ó. Você só precisa dele. Nós só precisamos da presença dele. Escute isso, querido. Ele te contempla toda manhã. Ele te ama. Mas entenda isso. Mediante todo esse cenário que Israel estava vivendo, devido ao pecado do povo que se juntou com as moabitas, veio como consequência uma praga.
E essa praga estava destruindo, dizimando as pessoas de Israel. Estava acabando com o povo estava morrendo. Aí Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, junta os líderes da tribo e pega todos aqueles que se dobraram diante de Baal e se renderam às mulheres de Moabe e extermina com todos. Moisés deu isso e falou. Ele juntou todos os líderes e falou assim: ó, é ordem de Deus. Todos aqueles que se deitaram com as mulheres, que profanaram o nome do Senhor, que quebraram a aliança, extermina com eles. Aí você fala assim: mas Deus era assim? Não, porque existia uma lei. Aqueles que profanavam e quebravam a aliança era digno de morte. Pastor Andro falou aqui de Acã. Ele quebrou e desobedeceu, ele quebrou uma aliança, e ele foi apedrejado no vale de Jacó. E hoje nós não somos apedrejados, nós não somos mortos ou condenados à morte, mas tem um monte de gente morta espiritual. A pior morte não é a física, é a espiritual. Nos tornamos um zumbi no mundo, não temos propósito, não temos uma vida de santidade, não alcançamos nada. Aí Moisés fala assim: vem aqui, toda a liderança, vamos nos encontrar na tenda do encontro. A parte do povo que não cedeu ao pecado foi junto com os líderes e Moisés. E na Bíblia diz que Moisés tinha uma tenda, que era a tenda do encontro. Se você ler a história, é tão lindo que quando Deus queria falar com Moisés, uma nuvem descia assim, ó. Aí Moisés entrava dentro da tenda. Aí o Senhor falava face a face com ele. Interessante que quando vinha a presença, todo o povo saía para fora da tenda, para saber o que iria acontecer. Mas olha só, nesse dia específico, quem permaneceu com a aliança junto ao povo, eles se dobraram diante da arca, diante da presença, da tenda do encontro, e começaram a se lamentar e se arrepender pelo povo que pecou. Eles começavam a fazer isso. Eles começavam a pedir para o Senhor para livrar eles da praga. Começavam a clamar e chorar, falar: Senhor, nos isenta disso. Não fomos nós que pecamos, foram outros, eles estão morrendo, mas nos tira isso. Quando na mesma hora aparece um israelita, Zinri. Ele era da tribo, um príncipe da tribo de Simeão. Enquanto o povo estava ajoelhado, clamando e chorando, esse homem aparece com uma midianita. Ele pega na mão da midianita e passa entre aqueles que estavam se arrependendo. Leva ela para dentro da tenda e tem relações sexuais com ela. Olha o nível que as pessoas estavam. O povo se arrependendo, clamando para que Deus viesse com a misericórdia. Um homem vai se prostituir. E sempre haverá isso nos dias de hoje. Enquanto uns clamam por misericórdia e avivamento no Brasil, outros se prostituem. Olha só, ele faz isso. Só que na mesma hora, Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, se levanta no meio do povo, pega uma lança. No mesmo jeito que eles passaram no meio para pecar, ele pegou a lança, falou: dá licença, já que ninguém vai parar com o pecado, Deus me deu autoridade para isso. Na mesma hora ele crava a lança nos dois.
E na Bíblia diz que a praga cessou na hora. Será que tem homens e mulheres aqui que seguram a lança? É o meu anseio, esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Escute, na Bíblia diz que na mesma hora a praga se cessou. Porque um homem levantou e tomou a decisão de mudar a atmosfera de um povo. A Bíblia para mim. O homem se levantou e decidiu mudar a atmosfera de uma geração. Poderia outros homens se levantar, sim ou não? Mas um sentiu o zelo. A grande questão é que Deus está procurando homens que nem Finéias, que vai parar o pecado dentro da sua casa, que vai parar o pecado dos seus filhos, que vai parar o pecado dessa geração. Se depender de mim, nós vamos mudar o rótulo do evangelho nessa cidade. Se depender de mim, nós vamos mudar, sabe por quê? Porque ainda tem pessoas que prostituem, ainda tem homens que cobram para pregar, ainda tem homens que cobram para cantar. Aqui não sobe ninguém que cobra, irmão. Sabe por quê? Porque nós pagamos um preço e o preço não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, esse o nome que escuto ao deitar. Levantou no meio da multidão, pegou a lança, transpassou Zinri e Cosbe. Na Bíblia diz que na mesma hora cessou a praga. Na Bíblia diz que 24.000 pessoas morreram com a praga. 24.000 pessoas. Mas Deus levantou esse homem. Finéias tomou uma decisão. A decisão mudou a atmosfera de um povo. Só um entendeu. A decisão de um homem mudou a atmosfera de uma nação. Entenda o poder que há nas decisões. Decida. Quando ele muda a atmosfera, que a praga se cessa, Deus responde a Moisés. Deus é lindo, né? Porque ele só falava com Moisés. Ele responde a Moisés: declara Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, o sacerdote desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pelo zelo que teve entre eles, de sorte que não consumiu os filhos de Israel no meu zelo. Por isso diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será ele e a sua descendência depois dele a aliança do sacerdócio perpétuo. Você não está entendendo? Sabe o que é sacerdócio perpétuo? Existia o tabernáculo, o átrio, o santo e o santo do santo. Eleazar não tinha ainda. Finéias não tinha autorização para entrar lá. Mas porque ele tomou uma decisão, não só você vai entrar no santo do santo, mas seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, todos eles vão desfrutar de uma decisão. Essa eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, e esse
Vale a pena manter em santidade. Vale a pena. Vale a pena manter a santidade. Vale a pena abrir mão daquilo que é permitido para viver o propósito. Vale a pena. Escute isso. Por causa do zelo dele pelo seu Deus, ele fez expiação pelos filhos de Israel. Um dia nós também estávamos em pecado, nossa vida destruída. Um dia nós estávamos no lamaçal do pecado, por decisões tomadas na nossa infância, na nossa juventude. Nós estávamos perdidos, sim ou não? Muitos de nós na bebida, nas drogas, na prostituição. Mas há 2000 anos atrás, um homem se fez pecado por nós, e uma lança também transpassou ele. Aí o que era morte para mim e para você se tornou vida. Vida, 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 vida. Shekarabashuri cantarabas, Shekarabashuri cantarabas. E por causa dele a atmosfera da nossa casa mudou. O que era briga é paz. O que era filhos desviados são os filhos na casa do Senhor adorando a Ele. O que era escassez se tornou uma vida de abundância. Ah, irmão, não sei, você não está entendendo, irmão. Estou com vontade de sair correndo, varão. Corre para lá. Estou com vontade de sair correndo e tocar em algumas pessoas aí, ó. Que Deus vai fazer você como Finéias. Deus vai fazer você como um homem que vai segurar. E hoje nós temos a espada na mão. O Senhor vai derramar autoridade sobre a sua vida. Vai derramar palavras sobre a sua vida. Deus vai te dar o dom de ministrar a palavra, porque existe uma geração esperando pela sua voz. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. É, Jesus! Eu te amo, eu te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você pode gritar mais alto. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Escute isso. Quando eu terminar de falar, você fica de pé. Se você está com vontade de vir para o altar, já vem correndo, sabe por quê? Porque tem pessoas aqui que Deus vai dar autoridade para cessar o pecado em Taubaté, aonde você trabalha, no ambiente de escola. Deus vai te dar isso, autoridade. Assim como Finéias recebeu o sacerdócio perpétuo, assim foi comigo e com você. Porque na palavra diz que todos nós somos sacerdotes. Sabe por quê? Porque quando a lança transpassou ele, que ele deu o último suspiro, ele disse: está consumado. Nós não tínhamos acesso ao Pai, mas quando o véu do templo se rasgou, ele falou: você tem livre acesso. Você tem livre acesso. Você tem livre acesso. Ah, se eu fosse você, saía correndo. E falava assim: se depender de mim, o pecado vai se cessar nessa nação. Se depender de mim, o pecado vai parar nas escolas. Sim, Jesus!